Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos começando aqui pelo nosso canal mais um estudo do Evangelho de João à luz da doutrina espírita. E hoje com o capítulo Palavras de Vida Eterna, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 71. No episódio anterior, nós estivemos examinando o Pão da Vida, ensino na sinagoga de Cafarnaum, capítulo 6, versículos 28 a 59. E nesse sentido, Jesus, então, havia terminado o seu discurso na sinagoga e depois foi ter com os seus discípulos. E é disso que se trata o nosso encontro de hoje. Passo, então, a compartilhar aqui com vocês a nossa tela para a gente meditar juntos. Em Palavras de Vida Eterna, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 71, nós vamos encontrar esse texto. Então, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? Jesus, porém, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, lhes disse: isto vos escandaliza? Se então virdes o Filho do Homem subindo para onde estava anteriormente, o Espírito é o que vivifica, a carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Contudo, há entre vós alguns que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não creem e quem o entregaria à prisão. E dizia: por causa disso, vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por isso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: porventura, vós também quereis partir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: não vos escolhi, os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois sendo um dos 12, iriam entregá-lo. Esse texto, pessoal, ele é muito, muito rico. O Emmanuel, inclusive, tem uma obra que tem esse nome, Palavras de Vida Eterna. Aqui nós vamos meditar e eu convido a vocês que a gente o faça de acordo com a doutrina dos Espíritos. Então, começando, ele sai da sinagoga e ele tinha falado de quê? Jesus faz uma metáfora e fala do seu sangue e da sua carne. Fala quem não beber do seu sangue, quem não comer da sua carne, de fato, não vai ter a vida eterna. Mas é claro, como nós comentamos no episódio anterior, ele está falando do conhecimento, do seu conhecimento em razão do mundo espiritual e do seu compartilhamento com eles. Então, quando ele usa essa figura de linguagem, quando ele está dizendo beber, comer e etc., ele está falando de pão da vida, fazendo uma comparação com o maná no Antigo Testamento. O que aquelas pessoas da época vão ficar escandalizadas não é tão só com a questão da linguagem metafórica, um pouco pesada, comer carne, beber o sangue, mas porque ele fala da sua proximidade com Deus, o chamando de Pai, e aí, para essas pessoas, ele se coloca como maior que Moisés. Então, esses versículos aqui, na verdade, vão ser um apêndice àquele discurso
que a gente meditou sobre, né, do capítulo 6, versículos 22 a 59. E o que vai acontecer? Esses discípulos, eles de fato não eram muito adeptos. Eles consideravam que a forma de ensinar de Jesus era muito injuriosa. Mas, como a gente disse, dava uma ideia de que seria ele, no seu próprio discurso, maior de que Moisés. E ele, então, seria alguém ligado de um modo especial a Deus. Bom, as pessoas que vão reagir, dizendo para ele que as palavras dele são duras, eram, de fato, seus discípulos? No capítulo 8, no versículo 31, Jesus, ele diz para os seus discípulos, né, que há os verdadeiros discípulos e os que não são os verdadeiros discípulos. Aqueles que são os verdadeiros discípulos, diz ele, permanecem em sua palavra. Ora, o que essas pessoas agora vão fazer é exatamente abandonar a sua palavra. Escandalizados, eles vão deixar Jesus, vão partir, e é por isso que Jesus vai perguntar para os 12, vai dizer assim, vocês também querem partir? Vocês querem ir embora? Ao que o Pedro toma a palavra e pergunta para ele, mas aí nós iremos para quem? Não é? Na verdade. Então, talvez, será que se ele tivesse alguém para ir, ele iria? Mas ele prossegue dizendo que as palavras de Jesus eram palavras de vida eterna e que ele seria o santo de Deus, ou seja, de fato uma pessoa especial, separada, e aqui a gente precisa analisar. De fato, ele é um ser diferenciado, mas por quê? Ao nosso sentir, e pelas palavras do próprio discípulo Pedro, ele é um espírito puro, porque ele está desvendando o mundo espiritual para eles, não é? Então, no capítulo anterior, a gente entende que esse pão da vida, na verdade, é uma nutrição, né? Uma nutrição do quê? Do espírito. Então, ele não estava falando de comer a carne, de beber o seu sangue. Mas nessa parte aqui, ele vai nos chamar a atenção para dizer que o espírito é tudo e a carne é nada. Veja lá. Olha o que ele vai dizer, né? As palavras que eu disse são espírito e vida. Por quê? O conhecimento adquirido, ele passa a ser patrimônio mortal da alma, você não perde mais. Para que o conhecimento seja adquirido, você tem que crer. E em espiritismo, nós sabemos que crer é com a razão. Você tem fé, mas a fé é raciocinada. Não basta crer, é preciso saber. Então, no espiritismo, nós vamos entender aqui que esse ensinamento de Jesus precisa ser o quê? Vivenciado. Então, aquelas pessoas não queriam vivenciar o seu ministério. E ele, então, já sabia de antemão que elas não acreditavam nele, né? Inclusive, haveria traição. A gente fala muito de Judas, né? Mas foi a própria população da época quem traiu. Aquelas que ele fez cura, aquelas dos supostos milagres, que ele alimentou, aquelas multidões, como a gente já contou aqui, e eles vão traí-lo, porque na hora, né, que o Pilatos lava suas mãos, ele vai perguntar se eles querem Jesus ou se querem o criminoso, e eles vão escolher o criminoso. Parece que até os dias atuais a gente está sempre escolhendo os criminosos, né? E falsamente atribuindo crimes para aqueles que são inocentes. Então ele vai dizer que ninguém pode ir até ele
a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então, aqui em Espiritismo, nós estamos falando da conduta moral e de que cada um de nós devamos nos conformar com as leis divinas. Está lá na questão 629, que vai dizer o seguinte, né? A moral é a regra da boa conduta, distinção entre o bem e o mal, funda-se na observação da lei de Deus. Ora, como é que você... Aí a gente entende assim, né? Mas Jesus está dizendo que é para chegar até ele? Como assim chegar até ele? Em Espiritismo, no 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para ele servir de guia e modelo? Ele vai dizer, vede Jesus. Aí o Kardec explica, Jesus é para o ser humano da Terra o tipo de perfeição moral a que pode a humanidade aspirar, para nós aqui na Terra. Então, é preciso aprender o que ele fez durante a sua vida, como é que ele agiu, e a gente tentar repetir. Ele vai dizer que para chegar até ele como, gente? Ele não está dizendo que ele é mais do que ninguém, ele está dizendo que para evoluir até o espírito da envergadura que ele é, ou seja, o tipo de arquétipo humano que nós podemos aspirar aqui na Terra, como humanidade terrestre, é até Jesus. Para chegar naquele nível, nós precisamos dessa conduta que está aqui no 629, que é agir de acordo com as leis divinas, observando-as, né? Como é que eu vou distinguir o bem do mal? Usa a inteligência, não é isso? É assim que Deus nos permite distinguir uma coisa da outra. A gente está sujeito a errar, mas para chegar no nível Jesus, a gente precisa se conduzir como ele na nossa vida para galgar até lá. Ou seja, as palavras que ele nos traz de ensinamento, mostrando justo, injusto, certo, errado, mundo espiritual, são espírito e vida. Carne não vale nada. Mas nós não cremos. Por quê? Porque não se medita nas palavras. Fica preso às metáforas e o orgulho e o egoísmo vão fazer com que as pessoas abandonem. Então, não são todos que vão prosseguir nessa caminhada, que ela é árdua, para ser sincero. E aí, lá no versículo 65, eu diz assim, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim. Não é ir até ele no sentido dessas palavras literais, é chegar na sua hierarquia, ser dado pelo Pai. Eu me conformo às leis, porque enquanto eu não me conformar, eu não chego lá. Deus nos deu o caminho? Deu. Deus nos deu o caminho do bem, suas leis divinas, para a gente se conformar a elas, agindo conforme as leis de Deus, distinguindo o bem do mal, escolhendo sempre o bem, para o bem de todos, sem interesse pessoal, a gente vai chegar no nível Jesus aqui na Terra. Vários, então, vão abandonar. Por quê? Porque é difícil chegar no nível Jesus aqui na Terra, se conformar às leis divinas, não é? Porque é muito mais fácil ser orgulhoso, prepotente, passar a mão na cabeça de poderosos e puxar a sardinha deles, não é? Ficar vinculado a aplausos humanos. É difícil. Aí ele pergunta, mas alguém aqui quer ir embora? Aí o Pedro toma a palavra e vai dizer assim, mas e nós vamos para onde? Você que tem o ensinamento genuíno, para onde a gente iria? Você é o separado de Deus, no sentido de que se conformou às leis divinas e chegou naquela hierarquia espiritual, se elevou segundo a escala espírita, conforme a gente estuda em Espiritismo. Nós cremos e nós sabemos. Lembra do Kardec falando na fé que transporta montanhas, que ele diz assim, não basta crer, é preciso saber. Aqui o Pedro está dizendo isso. Nós cremos e sabemos que é o santo de Deus, no sentido de espírito já elevado dessa hierarquia, que de fato tem um conhecimento e que a gente está se apropriando dele como o pão do céu, o pão da alma, e não o pão da terra, né? O famoso maná. Aí ele diz assim, de fato, mas olha que interessante, eu escolhi cada um de vocês, não escolhi? Um ainda
admitraer, ou seja, é aquele que, segundo a tradução, é o diabo, diabolé, né, que é o ser que promove a separação. E ele vai, de fato, promover ali a desunião. Né? Quando há a questão da traição, de fato, ocorre a desunião. Pessoal, é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês, para mostrar aí que, né, não é tão difícil a gente fazer uma leitura buscando aproximar os conceitos da doutrina dos espíritos, como a gente fez hoje, né? Contando para vocês também um pouco da interpretação de outros autores, né? Aquela questão lá das pessoas que reagiram de maneira a se afastar de Jesus por conta de suas palavras e etc., né? Está aqui nessa obra, né? Do Comentários ao Evangelho de João, introdução e comentário, F.F. Bruce, da coleção Cultura Bíblica. Opa, para cá. Série Cultura Bíblica. Então, estamos usando essa obra. Como de costume também, a gente usou aqui para leitura o Novo Testamento, que é a tradução de Haroldo Dutra Dias, não é verdade? A gente sempre também usa aqui a obra A Gênese, né? E aí o Kardec comenta lá no capítulo 17, Predições do Evangelho. Minhas palavras nunca passarão, Evangelho de Mateus. Então, seus discípulos se aproximando disseram, sabeis bem que os fariseus, tendo entendido o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celeste nunca tenha plantado será arrancada. Deixai-os. São cegos, que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, eles cairão, os dois, na fossa. Mateus capítulo 15, versículos 12 a 14, de acordo com esse texto aqui, onde alguns o abandonam e os discípulos vai dizer, né? Os fariseus ficaram escandalizados e foram embora, né? O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Quando necessário também, a gente usa essa Bíblia aqui, né? Que é João Ferreira de Almeida, edição missionária, tá certo? E, como de costume, a gente também usa o Livro dos Espíritos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Curta, comente aí para nós. Se torne membro aqui do canal. Contribua pelo Pix. Aí, hoje, um estudo do Evangelho de João, à luz da doutrina espírita, palavras de vida eterna. João, capítulo 6, versículos 60 a 71. E aí, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Coloca aí nos comentários para nós, traz as suas meditações a respeito do tema e vamos juntos aprendendo a cada dia mais e melhor. Um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!